Oi, hoje é a resenha do conto Encarnação Involuntária, escrito por Clarice Lispector, aqui da sua coletânea Felicidade Clandestina, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Às vezes, quando vejo uma pessoa que nunca vi e tenho algum tempo para observá-la, eu me encarno nela e assim dou um grande passo para conhecê-la. E essa intrusão numa pessoa, qualquer que seja ela, nunca termina pela sua própria autoacusação. Ao nela me encarnar, compreendo-lhe os motivos e perdoo. Preciso é prestar atenção para não me encarnar numa vida perigosa e atraente, e por isso mesmo eu não queiro o retorno a mim mesma. Assim começa Encarnação Involuntária, escrito por Clarice Lispector, que conta a história de uma mulher que está num voo. E aliás, a gente nem fica sabendo o nome dela durante toda essa história. Mas o curioso é, como ela já relata aqui no próprio começo do conto, né? Ela consegue observar tanto uma pessoa que acaba pegando os modos, os trejeitos daquela pessoa. Ou talvez muito mais, talvez sensações plenas. Essa talvez a parte mais interessante aqui dessa experiência que essa mulher possa viver a todo momento, na verdade, né? Quando ela cisma com uma pessoa que está ao lado dela e como ela comenta, né? Que ela pode observar um pouquinho mais, notar certos detalhes, e esses detalhes ela passa então a incorporar, a copiar e por aí vai. Portanto, essa história aqui, o interesse dela, o interessante para a gente observar é exatamente qual é o comportamento dessa mulher que consegue simular outras. O que ela sente de fato? Será algo bom? Será algo ruim? De qualquer forma, eu não posso contar mais nada desse conto, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler. Minha avaliação do texto. Com certeza, logo de cara, a gente percebe que é uma história bem interessante, com uma pitada um pouco de fantasia aqui, embora na verdade não seja. Assim, a situação dessa mulher de poder, vamos colocar entre aspas, copiar, ou até sem entre aspas mesmo, simular uma outra mulher, é bastante interessante. A gente pode pensar num certo momento inicial que realmente passa de uma fantasia, um certo exagero. Isso não é possível. Mas, na verdade, a gente pode pensar numa coisa real que é bem comum, que é a pessoa que é hipocondríaca, ou seja, ela está perto de uma pessoa que tem alguma doença e ela começa a ter as mesmas sensações. Aí acho que eu estou com febre, estou tendo calafrios ou outras coisas mais específicas realmente de uma certa doença que está à mostra de uma pessoa que tem essa facilidade de se impressionar e passar a emular o que a outra está sentindo. Ou seja, isso existe de fato. Então essa fantasia dessa personagem desse conto não é exatamente um absurdo. A gente pode também pensar por um outro momento, por um outro lado, um ator que está tentando criar um personagem e se vale de uma pessoa real, que tem uma certa vivência, tem certos trejeitos, ou seja, é possível copiar uma outra pessoa facilmente. E também a gente pode também embarcar em outra. Crianças emulam os pais o tempo todo. Elas começam a ser uma outra pessoa a partir dos seus dois criadores, podemos assim dizer. Exatamente, então isso que a gente pode, claro, encontrar o grande tema também da Clarice Lispector aqui nessa história, né? De como as pessoas se comportam na sociedade. Ou seja, na verdade, quando a gente se cria, ou vão nos criando a partir do momento que a gente nasce, vai crescendo durante a nossa infância, a gente passa pela adolescência e chega à vida adulta, na verdade, o tempo todo a gente está copiando os outros. Sim, principalmente quando a gente quer se encaixar num grupo social, primeiro lá na molecada, né? Da rua ou do parquinho, seja lá o que for, a gente começa a emular eles para se enturmar. Depois, na adolescência, pior ainda, né? A gente tem a necessidade incrível de se adequar a um novo grupo, totalmente diferente da nossa família. E depois, na vida adulta, aí é uma complicação maior ainda, né? A gente começa a emular agora as pessoas, os grupos dos trabalhos e por aí vai. Às vezes também atrelados à vivência dos nossos filhos, os grupos dos nossos filhos. E é uma confusão inteira a vida toda, a gente começar a copiar os outros, ou seja, no fundo, essa história aqui que parece uma fantasia, na verdade é uma coisa totalmente realista. E claro, dentro de outro grande tema da Clarice Lispector, né?
a posição da mulher perante a sociedade. Ou seja, quando essa personagem aqui começa a emular, quase que sem querer, uma pessoa que ela meio que deixou o olhar pousado durante muito tempo, e até uma parte boa aqui desse conto, é que ela tem um certo desconforto de começar a copiar essa personagem que está à sua frente. No caso, ela vê uma freira dentro ali do avião, e ela não quer se sentir uma freira, esta personagem protagonista. Mas é exatamente isso que ela acaba se tornando nas próximas horas. Sim, esse efeito da emulação só dura algumas horinhas, mas já serve de tortura suficiente. E a parte também engraçada aqui desse conto, dá para se divertir bastante ao mesmo tempo, que é uma coisa, vamos colocar, séria também. A gente percebe a sofrência desta personagem, mas também ao mesmo momento que ele está se divertindo, que ela não está se adequando a essa personagem, que ela não quer ser, ela não quer se sentir uma freira. E aí também o grande mote das histórias da Clarice Lispector. Se essa mulher aqui, essa protagonista, não quer ser uma freira por tudo que uma freira precisa ser perante a sociedade, perante aos homens, o que ela quer ser então? Uma grande questão profunda da escritora. E depois, quando a gente vai encaminhando para o encerramento aqui do conto, acontece uma outra situação que talvez não é exatamente contínua a essa. É uma lembrança que ela tem de um outro momento. E aí a gente tem uma explicação, de fato, onde que o conto quer chegar. Como eu sempre digo, na maioria das histórias da Clarice Lispector, você percebe que os protagonistas são mulheres. Raramente a gente consegue encontrar algumas crianças. E homens mesmo, de fato, muito, mas muito difícil. Acontece, mas é raro mesmo. De qualquer forma, não é porque a Clarice sempre use personagens femininas como protagonistas que ela realmente se importa apenas com as mulheres. Muito pelo contrário, na verdade, toda a obra da Clarice Lispector, principalmente nos contos, não posso afirmar isso exatamente aos seus romances, sim, ela fala muito a figura masculina o tempo todo quando fala das femininas. Com certeza, isso é uma coisa absoluta. E aqui de novo, ao final desse texto, a gente encontra mais uma vez o homem presente nas suas histórias, o comportamento das mulheres perante aos homens. E o final então desse texto fica muito mais divertido até do que já estava antes com a freirinha que ela tentava emular. Ou seja, de cabo a rabo, esse conto aqui da Clarice Lispector atinge os seus objetivos da escritora. E além de ser um texto também bastante divertido, delicioso, muito bem escrito, rapidinho, só tem 2 páginas e pouquinhas coisas, mas é o suficiente, não precisa enrolar, não é mesmo? Dona Clarice, né? A gente sabe que ela enrola bastante em vários temas, quando ela deixa aquele fluxo de consciência passear à vontade entre as páginas em brancos e colocando muitos e muitos parágrafos. Então, na verdade, às vezes a Clarice consegue ser bastante objetiva quando ela quer, quando ela não precisa enrolar. A gente sabe também que essa coisa de enrolar, de deixar o texto muito longo, é uma necessidade do ato de escrita, com certeza. A Clarice Lispector também tem outro grande tema, pois não é somente as mulheres. O que valeu bastante para ela o tempo todo, durante toda a sua obra, é o ato da escrita. Por isso que às vezes ela é um pouco prolixa demais. De qualquer forma, aquilo foi na medida certa e, portanto, para encarnação involuntária de Clarice Lispector, eu atribuo, fácil, 5 asteriscos. Um dos melhores contos aqui dessa coletânea, Felicidade Clandestina. E é sempre assim, quando aparece um conto excelente aqui no projeto Contos do Meio Dia, eu faço a recomendação, acompanhem junto comigo a leitura da coletânea da vez. No caso aqui, Felicidade Clandestina, que no meu volume aqui presente está dentro aqui desse grande volume, onde está incluído todos os livros de coletâneas de contos da Clarice Lispector. Todos os contos de Clarice Lispector. Esse é mais ou menos o título, acho que é Clarice Lispector, todos os contos, enfim. Está aqui todos os contos da Clarice Lispector. Por isso eu deixo aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir esta belezinha aqui através da Amazon, que é a minha parceira de compra e venda. Sempre lembrando, se você faz uso do link aqui na descrição do vídeo, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e é o jeito de você ajudar um pouquinho aqui o canal a crescer. Mas de qualquer forma, né, sempre vale a pena ler Clarice Lispector. Tivemos já grandes contos aqui presentes. Esse conto que eu estou fazendo a resenha de hoje é o de número 51 aqui desse livro. Estamos quase
já passamos da metade, se não me engano, aqui de todos os contos aqui presentes nesse volume. Ano que vem nós vamos ver os 3 últimos livros de coletâneas de contos da Clarice Lispector. Mas eu estou dizendo isso porque semana que vem a gente vai ver o penúltimo aqui de Felicidade Clandestina, lá na terça-feira. Então já conto com a leitura de vocês e quem sabe já com o livro em mãos. Bom, mas enquanto o próximo vídeo não chega, deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia aqui nesse ano. E tchau!